Deus é soberano, ele age, ele não é passivo, não é um Deus distante, ele está presente. O apóstolo Paulo disse para os atenienses, no capítulo 17 de Atos, quando ele esteve em Atenas falando no Areópago, e pelo visto foi a única vez, ele não foi convidado para voltar lá. O Areópago era aquele grande auditório onde se apresentavam os maiores filósofos, onde se discutia a sabedoria da época. E ele pôde estar lá no Areópago, convidado por curiosidade para anunciar as novas que ele estava trazendo, a doutrina nova, a novidade que ele estava pregando. E ele, citando a algum poeta, ele disse: Deus não está longe, ele está conosco, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Deus está presente em nós como Deus sustentador do universo. Mas ele quer mais, ele quer um relacionamento pessoal conosco. Ele quer que tenhamos iniciativa e espontaneidade de dar culto a ele, de o adorarmos, de querermos gozar da intimidade com ele. Deus quer isto, mas também ele age sob o pedido, digamos assim. Quando nós pedimos, Deus atende nossos pedidos. Quando nós não pedimos, Deus até gostaria de agir, mas ele fica sem brecha para agir, pelo menos agir sobrenaturalmente em nosso favor. Ele vai continuar a agir como um Deus que sustenta as leis naturais, as leis do universo. Ele vai continuar agindo assim, mas agindo em nosso favor só a pedido. Deus espera que peçamos, e é a nossa valorização, a nossa participação na ação de Deus no mundo. Deus quer continuar a agir, mas ele quer a nossa participação. Eu vou citar um exemplo. No livro de Juízes, nós encontramos o capítulo muito triste, quando um rei de Canaã se engrandeceu e resolveu humilhar o povo de Israel. O Sísera era o comandante desse rei de Canaã, o Jabim. E ele organizou um grande exército, inclusive com carros de ferro ali na planície de Esdraelon, Armagedon, aquela região. O carro de ferro não pode subir morro, ele tem que andar na planície. E na planície eles eram uma arma muito poderosa e por causa disso humilharam os israelitas. E Deus esperou que eles se arrependessem, os israelitas, clamassem a ele, e ele, através de Débora, uma juíza, profetisa, se revelou ao povo e o orientou no sentido de que constituísse um exército e fosse lutar contra o Jabim, rei de Canaã, e o seu comandante Sísera. Mas, claro, os israelitas estavam com medo e a Débora teve muita dificuldade. Para começar, ela já teve dificuldade em chamar o líder, o Baraque. O Baraque era uma pessoa escolhida por Deus para aquela função, mas ele tinha medo. Ele disse: eu até vou, desde que você vá comigo, ou seja, que a presença de Deus seja garantida, porque ir pela minha força eu não vou não. Eu tenho sensatez e a capacidade de ver que nós israelitas não temos condição de entrar numa guerra desse tipo. Nós precisamos então da presença sobrenatural de Deus, e isso vai ser garantido com você
Débora junto conosco. Interessante isto. Eu fico pasmo em verificar que muitos crentes desprezam a bênção de Deus que vem através do seu líder. Você, ao fazer qualquer coisa, comprar um carro, vender uma casa, entrar numa nova profissão, não deveria fazer isso sem a bênção de Deus através do seu líder. Desprezar a bênção de Deus é uma atitude, para mim, nécia. Muitos crentes estão agindo pela própria cabeça, pela sua própria força e dispensando a bênção de Deus. Eu acho isso uma loucura. Ninguém deveria dispensar a bênção de Deus. O Baraque não dispensou. Aqui em Juízes, no capítulo 5, então, nós vamos ver as consequências. Aquilo aconteceu como Deus orientou. A Débora chamou o Baraque convocou o povo veio e os comandantes se apresentaram voluntariamente, lideraram seus irmãos em cada tribo, constituíram um exército que foi enfrentar o exército do comandante Císera e acabaram vencendo aquele povo de Canaã e depois humilharam o Jabim e se libertaram daquela escravidão. Eles eram escravos porque queriam. Eles, quando clamaram a Deus, Deus os libertou. Minha irmã, você é escrava de situações várias no mundo, o que quer? Deus nos libertou e Ele quer garantir a liberdade, não para você ficar vendo televisão. Tem muita gente enferma que quer ser curada, não para servir ao Senhor, não para trabalhar e evangelizar, mas para eles poderem comer e beber com mais facilidade, assistir televisão e se deleitarem nos entretenimentos vários. É para isso que eles querem, saúde. Não, dessa forma é melhor que eles fiquem doentes mesmo, porque vai haver mais fruto espiritual se eles ficarem doentes e, no entanto, espirituais. É assim que a Bíblia nos diz, é melhor você ficar sem um olho, mas na presença de Deus e ter a salvação, do que ter os dois olhos, boa saúde, boa qualidade de vida, para não fazer nada para Deus, para ir para o inferno, aí não adianta. Boa saúde para ir para o inferno não é boa coisa, eu não recomendo isso não. Hoje está em alta as pessoas defenderem a boa saúde, faz isso, e eu gosto disso, eu quero saúde assim, não para ir para o inferno, eu quero saúde para trabalhar para o meu Senhor, para trabalhar na obra de Deus e ganhar almas, isso sim, eu quero fazer. Então eu quero saúde sim, eu procuro seguir todas essas recomendações para ter uma boa saúde, eu não uso remédios, enfim, eu tenho essa convicção em mim que eu devo procurar uma boa saúde para poder fazer a obra de Deus. Mas se for necessário, a enfermidade é melhor. A enfermidade para me trazer para mais perto de Deus. Você entende isto? Há um hino que diz, mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me una a ti. Muita gente canta, mas eu não sei se eles sabem o que estão cantando. Ainda que seja a dor, mas que me una ao Senhor. Eu prefiro ficar doente e perto do Senhor do que ficar bom de saúde e na carne e no pecado. Bom, ali aquele povo venceu a batalha, comandantes se apresentaram, a vitória foi garantida e a Débora cantou e louvou ao Senhor. E ela começou testificando que Deus agiu quando os comandantes, os chefes do povo, se puseram à frente de Israel. Eles se ofereceram voluntariamente, o povo também, e Deus agiu. Deus fez a terra tremer e, de uma forma sobrenatural, Deus agiu e aquela vitória foi tremenda. Isto é um princípio bíblico. Deus atua sobrenaturalmente a pedido, quando a gente ora, e
quando a gente está em paz com Ele, com o coração limpo. Se você está em desobediência a Deus, não há como Deus abençoar o seu caminho de desobediência. Alguém vai pecar e pede a bênção de Deus para pecar. Como Deus vai abençoar você num caminho que não é bom? Ele vai preferir disciplinar você. Uma jumenta vai falar, o anjo vai se colocar no seu caminho, você vai bater com o carro, vai ter um acidente, um problema, para que você se alerte que não é para andar naquele caminho. Deus vai se pôr como adversário se o seu caminho for ruim de pecado, mas Deus vai estar com você e garantir a vitória se o seu caminho estiver com Ele. Então, duas coisas, você precisa estar no caminho do Senhor e pedir. Jesus resumiu isso em João no capítulo 15, dizendo: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Você entende essas condições? Bom, e aquela festa aconteceu, no entanto, no cântico de Débora, ela mencionou tribo por tribo, inclusive trazendo maldição para aqueles que não acreditaram, que não seguiram o Baraque, que não foram lutar. Sempre há esses crentes divisionistas que não somam conosco. Quando Deus está agindo, eles estão fazendo biquinho, porque eles não são os exaltados, eles não colaboram. Existe muito disso entre a liderança evangélica. Se não sou eu que estou à frente, eu não vou ajudar. Não vou nem participar desse trabalho, porque não me convidaram. Eu não sou convidado para nada, então eu não vou ajudar. Infelizmente tem muito disso. Mas olha, meu irmão, se você não for, vai ter maldição. Leia o capítulo 5 de Juízes. A maldição embutida no cântico de Débora sobre aqueles que não colaboraram, que não participaram. A omissão traz maldição de Deus. Pense nisto, porque é o que está acontecendo no meio evangélico atual. A maldição de Deus sobre o país é por causa da omissão do sal insípido. Evangélicos que não estão fazendo o que Deus manda, pelo contrário, estão usando a religião em benefício próprio, para se enriquecer, para se fazer, para melhorarem de vida, egoístamente. Eles estão querendo usar Deus para abençoá-los, mas eles não querem servir ao Senhor em favor da nação. Não querem salgar o Brasil. Maldição vai continuar sobre eles também.